Três pregadores que me influenciam hoje, me influenciaram recentemente. Três pregadores que talvez não sejam tão famosos assim, que você precisa conhecer. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você faça o quê? Se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário. Dá uma verificada se você está inscrito mesmo. Vê se você está inscrito. Às vezes você não está, você pensa que está e não está. Dá uma olhadinha. Vê se as notificações são ativadas. A gente tem vídeos de Bíblia, de teologia todos os dias aqui. E assim, se você gosta desse assunto, você deveria estar inscrito e com o sininho clicado aí, tá certo? Muito bem, outra coisa que você pode fazer é me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, você me segue lá que tem conteúdo bacana pra caramba lá também. Muito bem, três pregadores que têm me influenciado ao longo dos últimos anos, que eu tenho ouvido com frequência e que, cara, assim, olha, é super subjetivo, né? Pessoas preferem estilos de pregação diferentes. Os motivos pelos quais eu gosto de cada um deles são motivos diferentes. E um deles, na verdade, assim, todos eles são mais ou menos conhecidos. Mas assim, talvez você seja novo aqui no canal e não conheça, então eu acho que vale a pena. Três brasileiros, tá? Então, eu costumo fazer essas recomendações de teólogo gringo e tal. De vez em quando, teólogo brasileiro também é recomendado aqui, né? Bernardo Shaw, um abração, Paulo On, os caras feras aí. Mas eu queria compartilhar esses caras que têm ajudado a minha comunicação. Eu muitas vezes me espelho neles em termos de comunicação do evangelho, de exposição. Então, a gente vai buscar interpretação bíblica lá com os exegetas, com o pessoal da área de estudos bíblicos, e a gente vai buscar caras bons lá. A gente vai buscar formular, elaborar teologia a partir dessa exegese, com caras da teologia muito bons e tudo mais, por isso que tem teólogos que a gente precisa conhecer. Mas como que a gente comunica essas coisas? Bom, três caras que me ajudam muito na comunicação. O primeiro deles é meu mentor comunicativo, digamos assim, já há muitos anos. Chama-se Marcos Botelho. Se você conhece o canal faz tempo, você sabe que eu e o Botelho, a gente tinha até quadro junto na internet, o Teologix. Mas o Botelho, tem muita gente que acompanha ele pela internet e não sabe que ele é um pregadorzaço. Um pregador nato, muito bom. Viveu um tempo como itinerante, pregando em várias igrejas. Hoje está lá na comunidade da Vila. Se você entrar lá no canal do YouTube da comunidade da Vila, você vê as pregações dele. É um cara que tem muitos bons insights. Sabe o cara da sacada? O Botelho, ele é meio que esse cara da sacada, da percepção de um insight. Pô, vou comunicar isso de tal jeito. Pô, isso aqui parece aquela coisa do cotidiano, vai conectar com as pessoas. E o Botelho, eu gosto muito disso nele, ele tem uma preocupação em buscar elementos de conexão com a vida da pessoa, que não sejam elementos de conexão peculiares do mundo gospel, vamos dizer assim. Porque o que acontece? A gente como pregador, e aí você quando estiver escutando uma pregação ou quando você for pregar, uma das coisas que a gente deseja é que a nossa exposição do texto bíblico, ela aterrisse, que ela encontre um ponto de conexão com a pessoa que está escutando. E aí, qual que é a saída mais fácil? Cara, eu vou pregar para convertido, a saída fácil é essa. Eu vou pregar para convertido, eu vou falar uma linguagem que o crente entenda e eu vou buscar um ponto de conexão dentro do jargão evangélico, gospel aqui, e o cara vai entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer. O Botelho sabe fazer isso, mas ele não se limita a fazer isso. Então, ele é um cara que conecta muito bem com situações do cotidiano, da sua vida familiar, da minha vida familiar, com episódios do mundo do trabalho, tá? De segunda a sexta-feira que a gente tá lá no trabalho e tal. De repente, o Botelho surge com um exemplo, com uma ilustração, com uma história, que você fala, nossa, isso me lembrou quando aconteceu isso, isso, isso.
E ali a pregação ela cria uma conexão com você. Porque aquele conhecimento que era abstrato, ele ganha uma concretude no teu passado. E você começa a ganhar a habilidade de reelaborar isso para oportunidades no futuro. E aí o pastor nem precisa, o pregador nem precisa fazer uma aplicação tão boa. Olha, o texto funciona assim, assim, assado. Na sua vida é assim, assim, assim. Eu nem precisa de uma aplicação tão boa assim, porque a contação de histórias, a ilustração foi tão boa, a história que ele trouxe do cotidiano dele foi tão boa e conectou tanto com o teu passado, com o meu passado, com coisas que a gente vivenciou, que a gente tem a habilidade agora de usar a nossa imaginação e perceber como aquelas verdades do texto bíblico que se conectaram com episódios do nosso passado agora podem acontecer no futuro, no nosso dia a dia. O que é muito bom numa pregação. Por quê? Porque uma pregação, ela é uma pregação não para 10 pessoas, para 15 pessoas na maior parte dos casos. Uma comunidade pequena, ela vai ter lá 50 pessoas. Uma comunidade um pouco maior, de tamanho mediano, vai ter lá 120 pessoas. Igrejas médias para grandes vão ter entre 300 e 1.000 pessoas. Mega igrejas, mais de 1.000 pessoas. Às vezes o pregador está falando para esse público. Quando você joga na internet, um vídeo tem milhares de visualizações. É impossível eu pegar uma mensagem em cima da exposição de um texto bíblico e fazer uma aplicação que sirva para todo mundo. Cada um tem uma situação. Tem um cara que é médico, tem um cara que é advogado, tem um cara que é engenheiro, tem um cara que é pedreiro, tem a moça que é cientista, é bióloga, tem a outra que trabalha como executiva numa grande empresa, tem um adolescente que está estudando para passar no vestibular. Como é que eu aplico uma mensagem para todas essas pessoas? Não, eu preciso muni-las de imaginação para que elas consigam enxergar a exposição do texto bíblico, o que aquele texto significava, como ele ganha significância no nosso momento presente. Eu entendo algumas histórias e agora eu estou munido de elementos para imaginar como aquilo ganha vida na minha própria situação. As pregações do Marcos são um presente para quem quer exercitar esse tipo de imaginação. E assim, eu vou procurar deixar aqui na descrição o link para o canal da Comunidade da Vila e você pode conferir como isso acontece de verdade, tá? Outro cara que é um pregador bom e competente chama-se Adrien Bauseus. E o Adrien, ele é pregador hoje. Ele foi professor. Não sei se ele ainda dá aula, eventualmente, corriqueiramente, mas ele foi professor de homilética e prática da pregação durante muitos anos no Seminário Presbiteriano do Sul e no Seminário Servo de Cristo, onde ele deu aula para mim. E ele foi um formador de grandes pregadores. Agora ele está com um livro novo, que eu vou deixar aqui na descrição também, você pode adquirir se quiser, que chama A Jornada da Pregação, do Texto ao Púlpito, livraço. E ele formou uns pregadores de primeiríssima, pregadores muito bons. O Marcos foi aluno do Adrien, por exemplo. Jean Francesco, se você conhece o Jean foi aluno do Adrien. E entre outros caras que estão por aí em diversas igrejas, em diferentes igrejas por aí, pregando bem por causa daquilo que o Adrien trouxe de técnica de pregação. E aí o que acontece? Às vezes você ouve um pregador muito bom e ele vai dar aula de pregação, de homilética, de prática da pregação. E a aula não é tão boa. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Você vai ouvir uma palestra do cara sobre pregação, uma aula magna, ou até um ciclo de aulas desse grande pregador sobre pregação, e você fala assim, puxa, por quê? Porque o cara é intuitivo. O cara prega bem, mas ele não sabe ensinar a pregar bem. O Adrien é o cara que prega bem. Não é um pregador absolutamente brilhante, o melhor de uma geração. Mas é o melhor professor de pregadores que eu já conheci.
Hoje ele... Por que eu falo que eu não sei direito se ele tá dando aula ou se não tá? Porque hoje ele tá em Toronto, ele foi para Toronto para fazer o doutorado dele na University of Toronto, especificamente na área de prática da pregação. E é um exímio professor. Sem o Adrien, esse canal aqui não seria o que é. Talvez ele nem existisse. O Adrien tem uma mão enorme em tudo que aconteceu aqui e a minha maneira de pensar a comunicação de maneira estruturada. E essa estrutura, ela não serve como um engessamento do pregador, mas ela serve como uma base para que o pregador possa desenvolver uma narrativa com início, meio e fim. Então, assim, existem caras proponentes de pregação narrativa. O Fred Craddock é talvez um dos caras mais famosos por esse tipo de proposta. Cara, o que o Adrien propõe é uma melhoria do que a maioria do que todos os caras que eu conheci que vão na linha de um sermão mais narrativo. Paul Scott Wilson é o que mais influenciou o Adrien. Eu prefiro o Adrien do que o Paul Scott Wilson, tá? Então, assim, é um professor de pregadores. E aí, ver a pregação do cara também é didático, também é esclarecedor, para ver como ele está aplicando aquilo que te ensinou em sala de aula. Então, esse é o segundo pregador. O terceiro pregador, e perceba que assim, tem algumas coisas que são bastante racionais do porquê que eu gosto desses pregadores, outras coisas são muito subjetivas, porque depende daquilo que o indivíduo, o sujeito, entende que conecta com ele, sabe? O terceiro pregador jovem, que é bom que as pessoas conheçam e ouçam de vez em quando, ouvir pregadores diferentes de vez em quando, você tem que valorizar o pregador da sua igreja local, tá? Mas isso, claro, né? Se a sua comunidade local é uma comunidade saudável, com um pregador que está sempre pregando o evangelho, enfim, todas aquelas coisas que quem acompanha aqui o canal entende já que a gente prima por comunicar. Mas ouvir um pregador diferente de vez em quando é bom. Dá uma arejada nas coisas. Faz a gente pensar por uma perspectiva, às vezes, que a gente não está tão acostumado. E o cara que me tira dessa zona de costume é um batista. O Adrien e o Marcos são presbiterianos, como eu, né? E existem muitos pregadores batistas que pregam parecido com o presbiteriano. Esse cara é um pregador batista, intelectualizado, só que ele prega numa linha mais avivada. Você gosta de uma pregação mais avivada? Mais quente? Cara, é ele. E talvez a minha conexão com ele nesse sentido, tem tantos pregadores que pregam dessa forma e eu não tenho a mesma conexão, talvez a minha conexão com ele nesse sentido seja de vida pessoal mesmo. Eu tô falando do Yuri Breder, é o terceiro pregador aqui da minha lista. Ele é um dos cabeças lá da Escola do Discípulo e tá lá na Igreja Batista do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde o pai dele é pastor há muitos anos, o Gilson Breder, e o Gilson é um pregadorzaço também. Nossa, é um baita de um comunicador. E ali tem uma conexão pessoal. Por quê? Porque o Gilson, ele cresceu junto com meu pai na Igreja Batista de Santo André, tá? Aqui no estado de São Paulo, no ABC Paulista. Eles cresceram juntos, passaram a adolescência juntos, e o Gilson, foi por meio do Gilson que meu pai teve a primeira oportunidade de emprego. Meu pai começou a trabalhar aos 14 anos num escritório de contabilidade por indicação do Gilson. Eles cresceram juntos e existe um carinho familiar ali. Esse carinho se traduziu em admiração quando o Yuri descobriu o meu ministério por meio da internet e eu descobri o ministério do Yuri por meio da internet, e as duas famílias que estavam distantes já há muito tempo, hoje a internet traz uma certa proximidade. Basicamente é isso. E aí, quando eu vejo as pregações do Yuri é um cara intelectualizado, é um cara que dá relevância para o texto, expõe o texto,
Só que ele traz um lado de avivamento, um lado de um certo fogo, um lado motivacional, talvez, que não é desprezível. E que quem é mais intelectualizado deveria nutrir um certo hábito de ouvir gente que aborda a comunicação por um outro viés. E o Yuri acrescenta isso para mim. O problema é que esse outro viés muitas vezes vem contaminado de doutrina ruim, de transformação do texto em dicas motivacionais, e aí você empobrece o texto, e o Yuri não faz isso. O Yuri respeita o texto, ele prega o texto, por isso que eu gosto tanto. Tem outros caras de gerações mais antigas que fazem isso também. Eu poderia mencionar um presbiteriano que faz isso. Jeremias Pereira é um presbiteriano que faz isso. Faz isso muito bem. Mas aí, das gerações mais antigas, o pessoal já conhece bem. Esses 3 que eu estou falando, todos eu vou deixar links de pregações aqui na descrição. Em especial o Adrien Balcells. Eu espero que você goste o suficiente dessa minha descrição sobre um professor de pregação para que você tenha um interesse desperto no livro dele, A Jornada da Pregação, do texto ao púlpito, que o link vai estar aqui na descrição. Eu ainda vou falar mais desse livro nesse canal. Eu já dei uma olhada no manuscrito, mas eu imagino que eu deva receber um exemplar físico, e recebendo o exemplar físico com a versão final dele em mãos, aí de repente eu posso falar um pouquinho melhor desse livro e como ele pode te ajudar, mesmo que você não seja pastor, tá? Mesmo que você não seja pastor. Muito bem, 3 pregadores. Coloca aqui nos comentários um pregador não tão conhecido, mas que tenha pregação na internet para o povo ver e que você goste. Coloca aqui no comentário. Eu gosto desse por causa disso e disso e disso. Quem sabe eu também descubro gente nova e assim a gente vive essa troca de informação. Muito bem, esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.